De volta então, principais pontos para o entendimento da lei. Dentre esses principais pontos, nós temos aqui 12 pontos separados. Eu cito aqui os artigos da lei, do que ele se trata. E o primeiro deles é justamente falarmos sobre uma regra geral para todos, né? Uma regra para todos. Essa regra determina justamente o quê? Os agentes de tratamentos de dados. Quais são esses agentes de tratamento de dados, né, que devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger aí os dados pessoais, os acessos não autorizados, situações acidentais ou ilícitas de destruição, etc. e tal. Então, esses agentes de tratamentos precisam fazer esse trabalho de garantir essa segurança. E os agentes de tratamento são justamente o controlador e o operador. Esses agentes precisam cuidar aí da segurança dos usuários, dos titulares dos dados ao qual eles têm acesso. Todos os agentes de tratamento de dados estão sujeitos à lei. Então, todo mundo que trata dados pessoais precisam obedecer à lei. O operador, ele responde solidariamente, vamos nos lembrar disso, por possíveis danos, não é só o controlador. Lembra-se que eu falei no início, titular somos nós, controlador é quem detém os dados, coleta os dados dos titulares, e o operador é aquele que presta algum serviço, por exemplo, para o controlador. Então esse operador, ele responde solidariamente por qualquer danos causados aos titulares. A lei, ela visa garantir a toda pessoa natural os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade. Esse é o artigo 17, inclusive, da lei. Então a gente vai citando aqui alguns artigos para que você possa, inclusive, acessar a lei e consiga também estudar pela lei, trabalhar em si os pontos da lei. Então, o titular, ele tem o direito garantido sobre a posse e monitoramento dos seus dados. O direito dos dados pessoais é de cada titular, não é da empresa. A empresa está pegando, captando esses dados, trabalhando, tratando esses dados durante um tempo para atingir o seu objetivo de te prestar um serviço e etc. Mas os dados são das pessoas. As empresas precisam guardar esses dados da melhor forma possível para evitar danos à privacidade e à segurança dos usuários, dos titulares dos dados. O controlador e o operador, então, eles devem manter aí registros de log de todas as operações em relação ao tratamento dos dados. Qualquer atualização de endereço, de dados pessoais, CPF, documentação e etc., né? Dados que identificam uma pessoa ou levam a identificar essa pessoa, qualquer tratamento eles precisam, o controlador e o operador, manter log dessa operação. É uma obrigação, né, desse controlador e operador. Está no artigo 37. A autoridade nacional, ela vai exigir o quê? Um relatório de impacto a possíveis danos. Caso ocorra qualquer dano, a autoridade nacional, ela exige que você já tenha um relatório onde diga o seguinte: caso haja algum tipo de vazamento, que tipo de atitude tem que ser tomada lá no final para justamente mitigar ou proteger de alguma forma? Será que o titular da informação precisa ser avisado? Que tipo de informação que vazou é uma informação que merece esse tipo de atenção? Precisa comunicar à autoridade nacional? Precisa comunicar ao próprio titular dos dados para que ele mesmo se proteja de alguma forma? O usuário, o titular dos dados, precisa fazer alguma coisa? Precisa mudar uma senha, mudar uma informação, ter algum tipo de ação, o próprio titular? Então, é obrigação de quem trata os dados, quando identifica qualquer irregularidade, em determinados casos, obviamente, descrito na lei, avisar o titular, orientar o titular. Isso é muito importante. Tá bom? Então, a autoridade, isso está no artigo 38, e essa autoridade, então, ela precisa, realmente, ela vai colaborar, contribuir bastante, dando direcionamentos, e ela vai, obviamente, fiscalizar. Tendo uma denúncia ou algo do tipo, no caso de uma investigação, o que vai acontecer?
você precisa ter tudo isso feito, preparado, e esse relatório de impacto ele já tem que ser construído, criado no início, né? Quando a empresa coleta os dados do cidadão, ela já tem que ter todo um desenho, um arcabouço ali já desenhado de como que ele vai tratar isso, qual que vai ser o impacto, por quanto tempo, o que ele vai tratar, qual é a finalidade disso, por que ele está precisando dessas informações, tá bom? Então, a lei prevê tudo isso. O operador deverá realizar tratamento segundo instruções pelo controlador. Então, entre operador e controlador tem que ter aí também um contrato, um acordo bem definido, porque o operador ele só vai fazer tratamento conforme instruções do controlador, ok? Ainda se lembra quem é quem? Titular é você, sou eu. Controlador, a empresa que detém os seus dados, captura seus dados e vai fazer algum tipo de tratamento, e o operador é quem presta um serviço, faz algum tipo de tratamento nesses dados para o controlador. Esse aí é o operador, né? Muito bem, e a autoridade nacional ela pode também, inclusive, determinar muito em breve padrões de interoperabilidade para a questão aí de fins de portabilidade de dados. Algumas portabilidades a gente já conhece, já tem mais ou menos noção, porque a telefonia, por exemplo, tem isso, ela faz portabilidade, planos de saúde através da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, faz também portabilidades, e em relação aos seus dados também vai acontecer, e obviamente a gente vai precisar aí desse apoio, desse suporte da ANPD para ter realmente os detalhes daquilo que tem que ser feito em relação a isso. Algumas coisas, então, ainda não estão bem delineadas. No artigo 5, nós falamos aí mais para o cidadão. Por que mais para o cidadão? Porque agora fica claro que os dados pessoais são do cidadão e o cidadão ele pode dar um consentimento para que uma empresa trate seus dados. Está lá no inciso 12º do artigo 5, justamente essa questão do consentimento. E o consentimento ele tem que ser dado de uma forma livre, espontânea, informada, inequívoca, pelo qual o titular concorda realmente com o tratamento dos seus dados, tá bom? E detalhe, os dados eles precisam ter finalidade determinada, determina essa finalidade aí, porque já no consentimento dos dados. Então, não pode... Agora tem um pequeno detalhe, né? Essa é a primeira base legal, é o consentimento. A segunda base legal, justamente, fala sobre o legítimo interesse, que aí entra o quê? A hipótese aí bem problemática aí também, onde recomenda-se somente quando não houver outra base legal aplicável. Então veja bem, primeiro, consentimento. Nem sempre o consentimento vai ser a melhor hipótese de tratamento de dados. Então, o consentimento é aquela hipótese na qual você não tem uma lei, uma legislação que determina, que fala, que esclarece o que deve ser feito. Se você tem, obedece à legislação. Se você não está obedecendo à legislação, se você não tem como base legal a legislação, aí então você precisa de um consentimento para tratar alguma informação. Obviamente que tudo isso tem que ser claro para o titular. A empresa não vai obter os dados sem dizer um porquê de cada titular. Então é muito importante que se tenha realmente clareza, mas para o cidadão, clareza, consentimento, tá bom? É muito importante que tenhamos consciência disso. E aí nós temos aí as 10 hipóteses de tratamento. O consentimento, que está em primeiro lugar, é o primeiro item, mas não deve ser prioritariamente utilizada, porque você pode ter legislações que você tem que obedecer como enquanto empresa, e aí então precisa do tratamento dos dados. Para o cumprimento de uma obrigação legal, então, ou regulatória, é a segunda hipótese de tratamento, e é uma hipótese na qual você só precisa informar para o titular dos dados que é para o cumprimento de uma obrigação legal. Para a administração pública é necessário também, é uma das hipóteses de tratamento, você pode tratar os dados, empresa pode tratar os dados dos titulares para estudos ou órgãos de pesquisa, para execução de um contrato, você tem um contrato firmado, a base legal é o cumprimento daquele contrato, para o exercício regular do direito, em processos judiciais,
administrativo, etc. Para proteção da vida ou incolumidade física, também é uma hipótese. Para tutela da saúde, enfim, não há como você exigir um consentimento, um profissional da área da saúde exigir um consentimento de uma ou outra informação que ele é obrigado a captar justamente para cuidar da saúde do titular. Então, é uma hipótese legal aí de tratamento de dados também. Quando necessário aí também para interesses legítimos, né, do controlador e de terceiros, e para proteção ao crédito. Então, são as hipóteses de tratamento que estão lá no artigo 7º da Lei 13.709, a qual você precisa fazer aí realmente um estudo, é importante, né? Eu volto já.